Há muitos exercícios de razão e proporção, mas poucos legais. Então, vou colocar alguns aqui para vocês. Razão e proporção, vou dar uma teoriazinha, exercício, teoria, exercício. Regra de 3 já não. Regra de 3 eu não vou te dar teoria, eu vou direto para a regra de 3. Porcentagem, vou te dar um pouquinho de teoria, vou fazer exercício, tá? Então, quando eu não der teoria, porque a teoria é prática, ela vai direto para a prática, legal? Então, vamos começar com razão e proporção. O que é uma razão? É um número sobre outro, ponto, fim de papo. Acabou. Professor, ninguém vai perguntar para mim na VUNESP o que é uma razão, vai? Não. TCM? Não. Mas o exercício pode falar assim, a razão entre as alturas de dois caras é 3/4. O que ele está querendo dizer? Faça 3 sobre 4. Então ele não vai escrever, escreva 3/4. Faça 3 sobre 4. Divida 3, não vai falar isso. É falar a razão entre dois números é 3/4. Significa que um número é 3 ou outro é 4? Não necessariamente, é proporcional a, tá? Proporcional a 3/4, ou é igual a 3/4, a gente não sabe, vai ter que ler o exercício inteiro. Legal, como é que eu represento a razão? 3 maneiras. A mais comum, essa aqui, tá? A barrinha B. Pode ser na horizontal também, e pode ser com esse símbolo que normalmente representa a divisão. Isso representa uma divisão, isso aqui não necessariamente, tá? O que é um 3/4? É 3/4, fim de papo, você não precisa fazer a divisão. Isso é uma razão. Então a razão entre dois números, razão entre A e B, tá certo? Bom, inversa, por quê? Porque às vezes você vai pedir um negócio inversamente proporcional, você precisa saber a inversa de 5/7. O que é? Troca sinal alguma coisa? Não, não troca sinal, ó. 7/5. Inversa é só inverter. Trocar sinal chama simétrico. Qual é o simétrico de 3? Menos 3. Qual é o simétrico de menos 2/5? 2/5. Tá? Simétrico troca sinal. Inversa, o que está em cima vai para baixo e vice-versa. Olha aqui, ó. Inversa de menos 3 sobre 65. O que é? Menos 65 sobre 3. Tá? Professor, dá para simplificar? Não dá. Mas mesmo que desse, estou falando da inversa, você não simplifica, tá? Inverso é isso aqui, tá bom? Proporção. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Eu não gosto muito de igualdade, eles são proporcionais, o nome é proporcional. Por quê? Porque eu posso dizer que 3/5 é proporcional a 6/10. Ele não é igual, 3/5 é um número, 6/10 é outro, não são iguais. Mas eles são proporcionais. Eles têm o mesmo valor numérico, mas iguais não são. Se você pegar uma criança lá de 4 anos, desenhar 3/5 e 6/10 e falar que é igual, a criança vai falar que não. Tá? Ela vai ver o desenho, né? Se ela for analfabeta, criança de 4 anos normalmente é, mas mesmo que ela conheça os símbolos, ela vai, não, igual não é. Ele é proporcional, ele vai falar isso para a criança. Tá? Então, isso aqui é uma proporção. Razão proporcional a outra razão. Pode escrever assim. Nossa, eu nunca vi esses 4 pontinhos. Pois é, pode escrever com 4 pontinhos. Pode colocar um igual aqui? É mais né, um nívelzinho, mas pode também colocar um igual aqui. Mas se você encontrar 4 pontinhos, ele está querendo dizer isso. Nós aqui na aula vamos usar assim, tá? Então, A e D são os extremos, ó. Os extremos. B e C, meio. Então, quem está na extremidade chama extremo, quem está no meio chama meio. Nossa, que difícil. Pois é. Extremos e meios. Como é que eu faço aqui? Seguro o A e o D e dá uma puxada, dá esganada. Vai ficar desse jeito aqui. Tá? Então, se você puxar aqui, fica assim. Esses são os extremos, esses os meios. Por que eu tenho que saber o nome? Alguém vai perguntar? Provavelmente não. Mas, propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso? Se eu multiplicar os extremos é igual aos meios. Como é que a gente aprendeu isso na escola? Multiplicar em cruz. Lembra? Multiplicar em cruz? Ou em x, tem gente que fala multiplicar em x. Multiplicar assim, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, A vezes D igual a B vezes C. Bom, a gente vai começar por aí. Isso aparece muito só toda hora. Aparece muito você ter duas frações, ter que descobrir um número, multiplicar em cruz. Tem gente que faz regra de 3 multiplicando em cruz. Eu vou fazer uma, que eu acho, se não me engano. Eu fiz um monte, eu não sei se eu coloquei aqui. Uma, que é mais chatinha, eu vou fazer multiplicando em cruz. Normalmente eu não faço. Mas, tá? Então você multiplica em cruz. Então, isso aí
Essa é a propriedade zero, né? Não, propriedade fundamental. Mesma coisa, propriedade zero, propriedade fundamental. Existe exercício da VUNESP, da FCC, da ESAF, enfim, SESGRA Rio, só assim existe. Vou te mostrar aqui, ó, tá? Fazendo na lousa. Fala o seguinte, em um restaurante, certo vinho é vendido em taças que podem conter 90 ml. 90 ml, gente, bom, você não precisa saber, mas é um expresso. Um café expresso tem mais ou menos 90 ml. 135 ml, nós que é pobre, meio copo de requeijão, mais ou menos, tá? Mas só para você ter uma ideia, né? Se tiver um concurso aí com volumes e áreas e tal. Sendo que os preços de venda são diretamente proporcionais às respectivas quantidades. Diretamente, você vai pegar a proporção e vai colocar direto embaixo. Se falar inversamente, você inverte a proporção. Por exemplo, diretamente proporcional a 3, você divide por 3. Inversamente proporcional a 3, você vai colocar 1/3, você vai fazer o inverso. Mas a gente vai ver isso lá para frente. Então, diretamente proporcionais às quantidades. Ou seja, o que é diretamente proporcional? Quando um aumenta, outro aumenta também. Então, se o volume, a quantidade, é diretamente proporcional ao preço, significa, se eu aumentar o volume, eu aumento o preço. Se eu diminuir o volume, eu diminuo o preço. Faz sentido, né? Desse modo, se a taça com 135 ml custa R$ 22,50, por que eu peguei isso aqui? Então, a taça com 90 custa. Bom, vamos lá para o que interessa. Vamos lá. Então, ele falou que, como é que está escrito lá? O preço é proporcional à quantidade. Então, o preço é proporcional à quantidade. É isso que diz o exercício. Então tá, R$ 22,50, que é o preço, é proporcional a qual quantidade? É o preço de quem? De 135 ml. Preciso colocar ml? Não, porque você vai cortar depois, não precisa. Tá? Não se coloca a unidade em exercício. De física até às vezes ajuda, mas também não. Ele quer saber a taxa de 90, tá bom. Então isso aqui é proporcional a quê? O preço, que eu não sei, vocês gostam de X, eu chamaria de P de preço, mas tem aluno que trava, né? Fica X. E aqui é 90, tá? Se eu colocar ml, quando eu multiplicar em cruz, vai cortar IML. IML não, IML, pelo amor de Deus. Tá? Então, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma proporção, tá certo? Isso aqui é a proporção. Propriedade fundamental, multiplica em cruz, tá? O cara que é mais ágil, ele só passa o 90 para lá e tá tudo certo. Mas eu vou multiplicar em cruz. Então vai ficar assim, ó. 135 vezes x é igual a 90 vezes 22,50. Por que eu inventei isso, tá? Criaturas, não vou fazer assim, mas vou te contar uma coisa. Você pode, quando é multiplicação, você pode simplificar aqui, ó. Se você percebeu que esse cara e esse cara dividem por 9 ou por 5, né? Você pode simplificar os dois. Divide por 45 também. 45, 90. Divide por 45. Então, você poderia simplificar aqui. Não quero fazer isso aqui, ó, professor. X igual 90 vezes 22,50. Agora tá a mágica para não fazer besteira. Eu quero saber... Opa, tá vivo. Eu quero saber quanto vale 135x? Não, quero saber quanto vale x, não é isso? Então esse cara tem que desaparecer. Como é que ele desaparece? Se eu tenho 135x, que é uma multiplicação, se eu dividir, que é a operação inversa, o que vai acontecer? Tum-tum. Então, para fazer essa multiplicação sumir, eu divido. Só que eu não posso dividir de um lado só, é uma igualdade. Se eu tenho o mesmo salário que o Renê, né? E o Alê trabalha com igualdade, se dividir o meu, divide o dele, se trabalhar igual. Pode ser que não, né? Depende da antiguidade, mas dividir o meu, ele divide o dele. Dividir o meu por 2, o dele por 2. Somou 100 no meu, soma 100 no dele. Então, se eu dividir por 135 para desaparecer, o que acontece aqui? Divido também por 135.
Então, o que, que acontece? Lá, desaparece, aqui aparece dividido. Que é o que o professor fala, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Eu não gosto de falar assim, porque às vezes causa confusão. Bom, eu vou tentar simplificar. Eu percebi, falando com vocês, o seguinte, que 90 é divisível por 45, que é 2. E 135 também é divisível por 45. Faz na mão. Vou comprar um negócio que custa R$45. Comprei um, 45. Comprei dois, 90. Comprei três, 135. Professor, e se eu fosse mais lento que você? E se eu dividisse aqui por 5, aqui por 5? Poderia. Depois por 9, poderia. Então, se eu dividisse por 5, ó, porque eu descobri que aqui tem um zero, eu posso dividir por 5. 1 vezes 9, 9 aqui, 40 vai dar 18. 135 por 5, 13. 2 vezes 5, 10. Ó, 7 vezes 5, 35. Um lado vai dar 18, outro lado vai dar 27. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, né? Bom, se o cara divide por 9 por 5, divide por 45. Então, eu vou dividir por 45 aqui e aqui. Então, meu x, 90 por 45 dá 2. 2 vezes 22 é 50. 135 dividido por 45 dá 3. Não vai tentar simplificar aqui que vai dar loucura. Mas eu posso fazer o seguinte. Sair do NEAF, peperé. Tô indo lá pegar metrô, pegar Uber, pegar táxi, pegar avião, helicóptero, navio, qualquer coisa, meu carro. E aí eu passei, tem uma lojinha de celular. Tem capinha. Quanto custa essa capinha? R$22,50. Vê duas para mim. 45. Aí, ó. Fácil, né? 45. Dividido por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, aquela taça pequenininha de 90 ml vai custar R$15. Então, propriedade fundamental. Vamos ver lá? R$15. Alternativa C de carinho.